Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Como já sabem, meu nome é Gildete Soares Fonseca. Vamos aprofundar nossos estudos na disciplina Metodologia de Pesquisa. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, nos estudos e nas atividades na sala virtual. Vamos começar? A disciplina Metodologia de Pesquisa tem por objetivo geral compreender a pesquisa científica no contexto das diversas tecnologias, assim como elencar possibilidades de utilização na prática pedagógica no seu cotidiano. Na primeira aula, abordamos sobre conhecimento científico, princípios e modalidades da pesquisa. Nessa aula, vamos tratar de projeto de pesquisa, orientações e normatização para a redação de textos, formas de apresentação gráfica de um artigo científico e como elaborar relatórios e também as normas da ABNT. No processo de elaboração do projeto, é fundamental o planejamento, pois assim suas ações não serão em vão e com certeza vai obter sucesso. É preciso compreender que todo projeto científico tem estrutura, conforme as normas da ABNT. Na aula anterior, finalizamos a aula com um exemplo simples de como poderá desenvolver sua pesquisa. Agora vamos aprofundar no assunto, dando corpo ao seu futuro projeto de conclusão de curso e também encaminhamentos de como deverá fazer o relatório final. É importante entender que cada programa de pós-graduação pode estabelecer um modelo do projeto de pesquisa. Porém, todos seguem estrutura básica, que envolvem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Assim, vamos tentar entender cada um dentro das normas da ABNT. A estrutura básica de um projeto. Existe a parte externa, que é a capa. A parte interna, que são os elementos pré-textuais. Folha de rostos, listas de ilustração, de gráficos, tabelas, de siglas e o sumário. Em relação aos elementos textuais, você vai ter a introdução ou apresentação, a revisão bibliográfica ou estado da arte, os procedimentos metodológicos, o caminho metodológico e o cronograma de execução. Já os elementos pós-textuais são as referências, apêndices e anexos. A parte externa corresponde apenas à capa, que não é contada para a numeração das páginas. A capa deve conter, nesta ordem, o nome da instituição ao qual você pertence o projeto, o nome do autor, o título, subtítulo se tiver, local e ano. Em relação ao título, simplifique, usando conceitos e expressões claras. Deve ser pequeno, escrito em caixa alta, ou seja, letra maiúscula. No desenvolver da pesquisa, poderá mudar o seu título. Quanto ao subtítulo, se houver, deve ser apenas após 2 pontos, caixa baixa, ou seja, letra minúscula. Na parte interna, temos os elementos pré-textuais, a folha de rosto, sumário, lista de ilustrações, gráficos, tabelas, abreviaturas e siglas. Todos esses elementos devem ser inseridos em páginas separadas. Cada página é contada, mas não é numerada. A folha de rosto deverá ter o nome do autor, título e subtítulo do projeto, se houver. Nota indicando a natureza do projeto. Exemplo, projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Tecnologia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para fins de avaliação parcial na disciplina Metodologia de Pesquisa. Também deverá ter o nome do orientador, quando for o caso. Sempre tem que ter o local e data. As listas de ilustrações, mapas, fotos, imagens, figuras, gráficos e tabelas deverão apresentar na ordem em que aparecem no texto, designado pelo título e número com a indicação da página correspondente. A lista de abreviaturas e siglas deve ser sempre em ordem alfabética. Já o sumário facilita a consulta e a visualização da estrutura do projeto. O sumário é uma lista de principais divisões, seções e partes de um documento refletindo a organização e a grafia na matéria do texto. Em relação aos elementos
pré-textuais, a introdução apresenta uma conceituação do tema e a delimitação do problema e objeto de estudo, possibilitando uma visão do trabalho, a sua realização. A critério do autor, pode ser incluído nessa parte um breve histórico, justificativa e objetivos do projeto, definições conceituais e das variáveis, formulação de hipóteses e uma pequena revisão literária. No entender de Gerard et al., 2009, página 66, a introdução pode conter o tema, a justificativa, as questões ou hipóteses, formulação, delimitação, problema específico a resolver quanto ao tema no decorrer da pesquisa. O que será pesquisado, a pergunta, a justificativa, segundo os critérios habituais. A relevância, a originalidade, a necessidade de incluir nesse item da pesquisa, normalmente exigirá uma exposição do que já foi feito acerca do tema, ou de temas próximos do contexto da disciplina em que a pesquisa se desenvolve, ou das disciplinas diferentes mais pertinente ao tema em questão. Com relação à viabilidade, é o interesse pessoal pelo qual escolheu esse problema. E objetivos, estes podem ser apresentados em item separado, após a introdução, ou no texto da introdução. A redação dos objetivos deve ser extremamente breve quanto ao que se pretende obter nos diversos níveis que foram pertinentes para a realização da pesquisa em questão. Tal exposição deve ser inteligível, mesmo que as pessoas especializadas na disciplina, cujo contexto se formulam a realizar a pesquisa. Ao estruturar a introdução, deve primeiro fazer uma breve abordagem do tema, com a fundamentação teórica, na sequência apresentar as indagações da pesquisa, em busca de responder tais indagações, apresentar os objetivos e a justificativa. Lembrem que o objetivo geral deve estar ligado a uma visão global e abrangente do tema, relacionar-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias estudadas. Os objetivos gerais devem apresentar característica mais concreta, ter função intermediária e instrumental, permitindo de um lado atingir o objetivo geral e de outro aplicar situações particulares. A justificativa deve estar levemente respondendo seus questionamentos. Deve abordar a importância, ou seja, a relevância da sua pesquisa, razões de ordem teórica ou de motivos de ordem prática. Não deve ter autores para fundamentar sua justificativa. Deve ser a marca do pesquisador. Quanto à revisão bibliográfica ou estado da arte, se configura na parte conceitual, que fundamenta o projeto. Relaciona a matéria sobre o tema, sob diferentes aspectos e posições, permitindo ao pesquisador mais clareza e segurança na formulação e delimitação do problema a ser pesquisado. É essencial a pesquisa bibliográfica sobre o tema para apresentar a discussão, utilizar citações diretas, indiretas, contudo, deve ter muito cuidado na argumentação, deve ser sempre contextualizado. Gerard et al., 2009, página 67, aponta que o pesquisador deverá expor resumidamente as principais ideias já discutidas por outros autores que tratam do problema, levantando críticas e dúvidas, quando for o caso. Explicar no seu trabalho o que vai diferenciar de outros trabalhos já produzidos sobre o problema a ser trabalhado, o que vai contribuir para o conhecimento. Quanto ao quadro teórico, o erro mais frequente é formulário de forma genérica e abstrata demais, quando o interessante é que ele seja adequado ao recorte temático a ser investigado. Quanto às formulações das hipóteses ou das questões, não basta enunciar no projeto, é preciso também justificá-las, uma a uma, em um texto argumentativo, contextualizado. Nos procedimentos metodológicos, o pesquisador deverá deixar evidente qual a modalidade da pesquisa que escolheu. Se escolheu experimento ou experiências laboratoriais, devem ser elucidados com clareza, passo a passo.
Enfim, descrever os métodos e técnicas a serem adotadas para a execução da pesquisa. Se envolve pessoas, precisa esclarecer quantas serão pesquisadas, dentro de qual universo. Quando se tratar de pesquisa de campo, é necessário delimitar com precisão a área física, a localização. Leia no material Métodos de Pesquisa, disponível na sala, dicas de como elaborar um diário de campo, caso você vá necessitar. Assim como elaborar questionário, entrevistas e outras técnicas de coleta de dados. Nessa etapa, é fundamental ficar atento à escala de espaço e tempo, estratégias de coleta de dados, apuração com precisão na análise de dados. É necessário muita ética na organização e tabulação dos resultados de qualquer pesquisa. No que se refere ao cronograma de execução do projeto, deve conter o período, meses, anos, as atividades que serão desenvolvidas em cada mês. Caso tenha custos financeiros, devem ser listados, assim como materiais de consumo da pesquisa. Marconi e Lakatos, 2003, página 226, apontam que a elaboração do cronograma corresponde à pergunta quando? Quando a pesquisa será desenvolvida? A pesquisa deve ser dividida em partes, fazendo a previsão do tempo necessário para passar de uma fase à outra. Não esquecer que determinadas partes podem ser simultaneamente. Existem modelos próprios de cronograma para projetos com financiamento, assim como programas de mestrado e doutorado também têm seus modelos de cronograma. No caso da pesquisa que irão desenvolver para concluir essa pós-graduação, por se tratar de uma pesquisa e intervenção, acredito que seja desnecessário um cronograma com custos financeiros. Assim, apresento um modelo simples e básico. Os elementos pós-textuais envolvem referências, apêndices e anexos. Todas as referências utilizadas na sua pesquisa devem ser listadas em ordem alfabética, dentro das normas da ABNT. O apêndice deve ser anexados após as referências, assim como os anexos propriamente dito. Todos devem ser nomeados apêndice A, apêndice B, anexo A, anexo B. A diferença entre apêndice e anexo é simples. Se o documento não é de sua autoria, será nomeado como anexo. Caso seja de sua autoria, será um apêndice. Exemplo: você aplicou um questionário elaborado pelo IBGE, logo será um anexo. Contudo, se você elaborou o questionário a partir da problematização da sua pesquisa, será um apêndice. Em relação às orientações e normas para a redação do texto, o pesquisador deve ficar atento às normas cultas, no caso do Brasil português, e às normas da ABNT. Não há nenhuma normatização em relação à tipologia, fonte e letra a ser adotada. Porém, recomenda-se utilizar Times e Arial, sem misturá-las, é claro. Em relação ao espaçamento, em geral, deve seguir o padrão 1,5, parágrafo com recuo 1,25. Há casos de espaçamento ser simples e parágrafo sem recuo. Contudo, o espaço entre os parágrafos, nesse caso, é duplo. Todo o texto deve ser justificado, pois a estética é essencial na escrita. A linguagem científica deve ter técnica, jamais coloquial. Em geral, a escrita científica deve ser em terceira pessoa do singular. Todavia, existe liberação do uso da primeira pessoa. É expressamente proibido o uso da primeira e terceira pessoa em um mesmo texto. Assim, ao elaborar o seu projeto, o relatório ou qualquer outro texto da disciplina da pós-graduação, faça a escolha de apenas uma pessoa. Exemplo, primeira pessoa. Consideramos inevitável o uso de instrumentos tecnológicos. Já no caso da terceira pessoa, considera-se inevitável o uso de instrumentos tecnológicos. Evite linguagem pessoal. Escreva na terceira pessoa do singular. De forma alguma, estará reduzindo o seu trabalho como pesquisador. Evite sequências confusas. Crie um roteiro de ideias para ordenar sua escrita. Leia e releia o que escreveu para certificar que ficou claro e objetivo. Não utilize frases longas, assim como parágrafos grandes. O seu texto pode ficar cansativo. Faça uso de pontuação correta.
Tenha cuidado também com palavras ambíguas ou termos desnecessários. Fiquem atentos à seguinte observação: gráficos, tabelas, mapas, figuras, fotos e resultados da pesquisa não são pessoais. Assim sendo, eles não mostram, não indicam e nem apresentam coisa alguma. Tenha muita atenção ao fazer a leitura dos dados e informações contidas neles. Palavras repetidas empobrecem o seu texto, assim como repetir a mesma ideia ao longo do texto. Dê preferência pela escrita de frases diretas. Utilize a seguinte estrutura: verbo, sujeito mais verbo, mais complemento ou adjuntos. Elimine palavras, frases, parágrafos e citações inúteis ao seu texto. Ao escrever números, lembre que a norma da ABNT é enfática em pontuar que, até 10, a escrita deve ser por extenso. Os numerais 0, 1 a 10, 100 e 1000 devem ser escritos por extensos. O restante é grafado em algarismo arábico, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Empregando-se, porém, a forma mista ou em números arredondados aproximados, como, por exemplo, 2 milhões, 1,7 bilhão, né? Pois nestes números há apenas a unidade de bilhão. Siglas. Com relação às siglas, não se usam ponto para separá-las as letras. Siglas com até 3 letras escreve-se sempre em maiúsculo. Com 4 ou mais, caso pronunciável, como inicial em maiúsculo e o restante minúsculo. Exemplo, a palavra INCRA escreve-se com I maiúsculo e o restante minúsculo. Algumas empresas, instituições, no entanto, fazem uso de suas siglas sempre com letra maiúscula. Porém, tome cuidado com essa regra. A sigla não deve ser utilizada em títulos e, quando mencionadas pela primeira vez, deve ser precedida do seu significado por extenso, a que se deve seguir a sigla em parênteses. Com relação a maiúsculo, minúsculo, a letra maiúscula não deve ser utilizada como recurso para enfatizar palavras ou frases do seu texto. Deve ser empregada no início da frase e no início de nomes próprios, normalmente. Também não é recomendável que, para você destacar um texto, use o negrito, ou então para destacar uma frase. De acordo com Marconi e Lacatos, 2003, página 245, para uma pesquisa científica eficiente, há que se observar 3 regras básicas. Primeira, precisão ou exatidão dos dados no que diz respeito à pesquisa. Há que se observar as referências bibliográficas, origem de documentos, datas e outros detalhes. A precisão deve acompanhar o pesquisador em todo o desenrolar de seu trabalho, do início ao fim, evitando dessa forma perda de tempo. Segundo, a exaustão. Significa exaurir o assunto, anotando os dados interessantes ou alguma passagem útil ao seu trabalho. Todavia, essas anotações devem estar relacionadas e limitadas ao tema escolhido. Uma boa leitura pode indicar as diretrizes e caminho a seguir para a obtenção da real pesquisa. Terceiro, deve ter clareza ou qualidade do que se é permitido, pesquisado, transparência, distinto. O objetivo para quem escreve para os outros é dar informações precisas e sérias, de modo simples, direto, objetivo e bem definido. Lacatos, 2003, páginas 250 e 251, apontam: regras para a redação. Para conseguir uma boa redação no trabalho científico, deve-se observar as seguintes normas: saber o que vai escrever, para quem, para quê, escrever sobre o que conhece. E as ideias e as informações devem ter uma lógica,
respeitar as regras gramaticais, evitar argumentação demasiadamente abstrata, usar vocabulário técnico quando estritamente necessário, evitar a repetição de detalhes supérfluos, manter a unidade e o equilíbrio das partes, rever o que você escreveu. Com relação ao estilo da escrita, embora cada pessoa tenha um estilo próprio, devem-se observar os seguintes aspectos na redação de um trabalho científico: clareza e objetividade, linguagem direta, precisa e acessível, frases curtas e concisas, simplicidade, evitar-se estilos prolixo, retórico ou confuso. Neste contexto, devemos ter clareza de como utilizar citações direta, textual, indireta, livre. Citação direta é a transcrição literal de textos de outros autores. É reproduzido de informação sobre a fonte. Nas citações diretas, deve-se indicar obrigatoriamente, após a data, a página, o volume, o tombo, as partes que foram consultadas. Uma transcrição dentro de outra é indicada por aspas simples. Exemplo: França et al. 2003. Pontuam que citações curtas de até 3 linhas devem ficar entre aspas duplas. Caso a citação ultrapasse 3 linhas, deve ser recuada 4 centímetros da margem esquerda, com tamanho de letra menor que o utilizado no texto. Caso o texto seja 12, a letra deve ser 10. Sem aspas e o espaçamento entre linhas deve ser simples. A citação indireta reproduz ideias e informações do documento, sem, entretanto, transcrever as palavras do autor. Deve ser citado apenas o nome do autor e o ano da publicação. Citação de citação, ou seja, apud, deve ser evitado. Contudo, caso ocorra de você fazer uso, tome cuidado, siga a regra. No texto, o sobrenome do autor do documento não consultado deve aparecer apud, o autor e o ano e a página. O ato que envolve processamento serial começa com a fixação ocular sobre o texto, prosseguindo sempre da esquerda para a direita de forma linear. Nas referências, devem colocar apenas a obra, o nome do autor e o ano, pois se colocar a outra, fica totalmente incorreto. Toda citação deve ser contextualizada com a escrita do pesquisador. Portanto, deve ser evitado o uso excessivo de citação na página. Jamais utilize 2 citações seguidas. Nunca deixe a citação no final sem uma discussão, um comentário. Evite citações longas que ocupem metade da página. É possível fazer uso de citação no rodapé. Todavia, a recomendação é fazer uso para traduzir citação de outra língua. Lembre que deve destacar se a tradução é do autor ou se é sua. Assim como grifar uma palavra ou citação, deve sempre deixar em parênteses, grifo nosso. Faça uso de termos objetivos para fazer as citações. Evite o termo segundo. Exemplo, segundo Santos, pois segundo dá ideia de tempo. Assim utilize para Pereira 2010, no entender de Fonseca 2009, nas palavras de Silva 2009, nas palavras deve citar apenas quando for citação direta. No caso de órgãos de instituições, utilize sempre de acordo com o IBGE 2010 ou conforme IPEA 2013. Para França et al. 2013, página 150, as notas de rodapé destinam-se a prestar esclarecimentos ou a tecer considerações que não devam ser incluídas no texto, para não interromper a sequência lógica da leitura. Devem ser reduzidas no mínimo e situar-se em local tão próximo quanto possível do texto. Deve ser utilizado algarismo arábico, com numeração consecutivas para as notas de rodapé. As normas para colocar as referências envolvem detalhes que devemos ficar atentos, a começar pela organização em ordem alfabética. Vamos analisar alguns exemplos.
Nesse primeiro caso, nós temos o nome, o sobrenome do autor, abreviado com a sigla do nome do autor, o título da obra, indicados sociais, teoria e prática. Veja que o título da obra está em negrito, já o subtítulo vem sem o negrito. Depois nós temos o ano da publicação, o local da publicação, a editora e o ano. Nesse segundo caso, de Costa e Castanhar, nós temos o nome da obra que não aparece em negrito. O que vai aparecer em negrito? Vai aparecer em negrito o nome da revista que foi publicado. Então, quando for revista, o que vem em negrito é o nome da revista. Um boletim, no caso de artigos publicados em anais, o que vem em negrito é sempre a palavra anais, revista, boletim. Nesse terceiro exemplo de Ferreira, o que nós temos? 3 autores. Veja que tem o sobrenome dos 3 autores, logo após a inicial da letra, que você pode colocar tanto a inicial como o nome do autor. No caso aqui, Ferreira H, né, que seria Hélio Ferreira. Ou então você pode simplesmente abreviar. Depois tem o nome da obra, que está todo em negrito. O subtítulo, no caso da obra, até 2 pontos lá, vem em negrito. O subtítulo vem sem o negrito. E no caso aqui você tem, textos para discussão, 1369. O local da publicação, que foi em Brasília. O órgão responsável pela publicação, que foi o IPEA, 2009. Já esse outro exemplo, França et al., o que significa o et al.? O et al. Significa que tem mais de 3 autores. Como tem mais de 3 autores, então utiliza-se o et al. Já esse outro caso, o que a gente tem? 2 autores que organizaram essa obra, métodos de pesquisa, que é uma das obras que vocês vão utilizar lá, tá? No caso de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem primeiro a sigla, toda maiúscula, caixa alta, o significado da sigla também em caixa alta, depois vem o nome da obra, o local da publicação, o órgão responsável pela publicação, a editora, no caso foi o próprio IBGE, e o ano. Quando você utiliza uma mesma obra, né, de uma instituição ou de um autor, não é necessário repetir o nome. Então, basta colocar, igual esse último exemplo que a gente tem aí, um tracinho, Censo Demográfico 2010, da microrregião de Montes Claros, disponível em. Então, esse aqui foi um dado que foi consultado na internet. Então, você vai colocar o quê? Disponível em onde foi consultado, tá? E o acesso, a data, o mês e o ano em que você consultou. Dentro das normas da ABNT, é importante ficar atento ao tamanho das figuras, gráficos, pois além de ter o mesmo padrão ao longo do texto, devemos ser apresentados bem contextualizados com a abordagem. Os títulos devem ficar acima da figura ou gráfico, numerados sempre sem o 0. Abaixo da figura, ou gráfico, ou tabela, quadro, deve constar a fonte. Exemplo, figura 1, Escola Estadual X. Se for de sua autoria, você vai colocar fonte, o seu nome, seu sobrenome, apenas as iniciais do seu nome e o ano. Caso não seja de sua autoria, coloque a fonte, inclusive a página do documento que você retirou. No caso do gráfico, se foi elaborado a partir da pesquisa, na fonte deve constar pesquisa direta e o ano. Se foi você que fez o gráfico no Excel, coloque também organizado seu último sobrenome, apenas as iniciais do seu nome e o ano. Tabelas devem apresentar apenas os dados quantitativos, já os quadros apenas dados qualitativos. Nos 2 casos, se ultrapassar a página, deve contar continua na página e na página seguinte, conclusão. Os títulos também devem ficar na parte superior e a fonte na parte inferior. Lembre que o tamanho da letra deve ser menor que o texto, sempre da fonte. Conforme Marconi e Lakatos, 2003, página 259, os artigos científicos são pequenos estudos
porém completos, que trata de uma questão verdadeiramente científica, mas que não constitui uma matéria de um livro. Apresenta o resultado de estudos ou pesquisas que distinguem-se dos diferentes tipos de trabalho científicos pela sua reduzida dimensão e conteúdo. São publicados em revistas ou periódicos especializados e formam uma seção principal deles. Concluindo um trabalho de pesquisa, documental, bibliográfico, campo, para que os resultados sejam conhecidos, faz necessária a publicação. Esse tipo de trabalho, ou seja, o artigo, proporciona não só a ampliação do conhecimento, como também a compreensão de certas questões. Os artigos científicos, por serem completos, permitem ao leitor, mediante a descrição da metodologia empregada, do processamento utilizado e resultados obtidos, repetir a experiência. Em relação à estrutura de um artigo científico, o evento, a revista que receberá o artigo para ser avaliado, sempre apresenta as normas. Contudo, tem sempre uma estrutura básica, que são os elementos pré-textuais, título, subtítulo, nome do autor dos autores, e-mail do autor dos autores, instituição a que pertence, resumo na língua do texto, com máximo de 5 palavras-chave. Já os elementos textuais são compostos de introdução, desenvolvimento, resultados e discussões e considerações finais ou conclusão. Os elementos pós-textuais, que são referências, anexos, apêndices, agradecimentos. Algumas publicações exigem título, subtítulo, resumo e palavras-chave em língua estrangeira. O resumo do artigo não poderá ultrapassar 250 palavras. Deve ser claro e objetivo. Apresentar brevemente o assunto, o objetivo, caminho metodológico e resultados. As palavras-chave devem representar o assunto, portanto, serem significativas. São sempre separadas por ponto final. A introdução deve abordar o tema, apresentar as definições, objetivo, artigos que geralmente têm apenas um objetivo, a justificativa, os procedimentos metodológicos mais detalhados que o resumo e resultados de forma breve. Não pode conter na introdução ilustrações, tabelas e gráficos. No desenvolvimento, poderá separar em tópicos a discussão. Em alguns casos, os procedimentos metodológicos são expostos como um tópico do desenvolvimento, geralmente nomeados de material e métodos. Também fazem parte do desenvolvimento os resultados e discussões da pesquisa. É essencial, nesse processo, a fundamentação teórica da escrita do artigo. Já a conclusão ou considerações finais não podem ter fundamentos de outros autores. Deve ser breve, concisa, onde o autor do artigo expõe seu ponto de vista, com base nos resultados obtidos. Pode incluir recomendações e sugestões de outras pesquisas na área. As referências devem seguir o padrão das normas da ABNT, já apresentadas. Toda obra utilizada ao longo do texto deve ser apresentada. Se você apenas consultou uma obra, todavia não fez citação direta ou indireta, não deve inserir na referência. Bom, com relação ao relatório técnico científico, a norma da ABNT 2011, página 3, estabelece que é um documento que descreve formalmente o progresso ou resultado de uma pesquisa científica ou técnica. Nesse contexto, o relatório deve ter informações suficientes para que o leitor compreenda os objetivos da pesquisa, o caminho metodológico percorrido e os resultados. Em geral, o relatório tem as seguintes fases: plano inicial, coleta e organização do material, redação e revisão. A estrutura compreende parte externa, capa com dados da instituição, nome do autor, título da pesquisa, se tiver subtítulo, colocar também, local e ano, o mesmo padrão da capa do projeto que já apresentamos. Já a parte interna abrange os elementos textuais, folha de rosto, resumo com 5 palavras-chave, agradecimento, listas de gráficos, tabelas, ilustrações, siglas, se houver, claro. Lembre que, se tiver apenas 3 desses itens, não é recomendável fazer uma lista. E o sumário, que é obrigatório.
Já os elementos textuais, você vai ter que fazer a introdução, desenvolvimento, considerações finais ou conclusão. Os elementos pós-textuais são as referências, anexos e apêndices. A introdução deve descrever claramente o objetivo, a finalidade do trabalho relatado, com os procedimentos metodológicos. Se quiser, pode colocar dentro do desenvolvimento como subtópico. O desenvolvimento deve apresentar a fundamentação teórica e os resultados obtidos detalhadamente. Caso ache melhor, coloque os procedimentos metodológicos no desenvolvimento. Coloque-os logo após a fundamentação teórica. Finalizando, como apontei na aula anterior, o Fórum 4 aborda a temática dessa aula, pois trata do relatório, ou seja, do que é primordial na elaboração de um relatório técnico-científico. Assim sendo, enfatizo que o pesquisador deve primar pela linguagem clara, concisa e formal, utilizar frases curtas e simples, terminologia própria do assunto abordado. Na introdução, deve conter objetivos e finalidades. A discussão deve ter fundamentação teórica, a partir da pesquisa bibliográfica, e os resultados obtidos, é claro. Nas considerações finais, ou conclusão, deve apresentar a comprovação mais importante da pesquisa realizada. Jamais apresente resultados passíveis de discussão. Muito obrigada. Sucesso na nossa disciplina e nas demais disciplinas. Finalizo com a frase de Confúcio: a essência do conhecimento consiste em aplicá-la uma vez possuído.